Bom dia, Goiânia. Bom dia, Sucupira. Amei, Ana. Simplesmente maravilhoso. Bom, quando eu apresentei o 7º M em Curitiba, eu fiquei muito feliz com o resultado da minha apresentação, do tanto de e-mails que eu recebi a respeito do caso do John. E quando eu cheguei aqui, eu acho que muita gente veio me perguntar: como está o John? E por causa dos e-mails e do retorno que a gente teve, eu resolvi realmente mostrar para vocês a evolução do caso do John. Então vamos começar relembrando um pouquinho. Opa, nossa, a coisa é sensível mesmo. Espera aí. Acho que eu tenho só que encostar aqui uma vez. Opa, ok, vamos lá. O John é um americano, um senhor, e ele encontrou a nossa casa num site que chama Meetup. Então quando ele chegou na nossa casa, ele já chegou com Parkinson. Então foi dito a ele que a gente tinha um tratamento, e ele então começou a frequentar os nossos tratamentos. Eu gostaria de dizer aqui, antes de mais nada, que eu não sou da área médica, não tenho pretensão nenhuma de ser, e tudo que eu vou mostrar aqui é a nossa experiência e a minha experiência estando 2 vezes por semana na cabine do passe, e as experiências do nosso grupo na Flórida. Inclusive, eu gostaria de dizer para vocês que eu vim com uma outra magnetizadora, a Nara. Nara, levanta aí, Nara. Porque eu não gosto de vir sozinha, é tão complicado a gente sair lá dos Estados Unidos para vir para cá. Então, quando eu consigo trazer alguém comigo, realmente é uma festa. Eu vibro mesmo. Então, nós começamos a fazer o atendimento com o John, e nós descobrimos na nossa casa que existia uma médium que era sonâmbula. Nós percebemos isso por causa do estado de inconsciência que ela tinha com a mediunidade. Então, o meu marido disse: vamos fazer umas experiências com ela, com o sonambulismo. Então, o que eu fiz? Eu peguei 2 macas. Em uma maca, esse trabalho era feito um pouquinho antes do nosso trabalho. Uma maca deitava o John, na outra maca deitava a sonâmbula, e assim que eu conseguia colocá-la num estado mais profundo de sonambulismo, eu pedia para que o John pegasse na mão dela, para que houvesse um contato fluídico, e aí o John voltava e deitava na maca, e a sonâmbula então narrava o que ela via. Tá? Isso foi o final da minha palestra. E uma das coisas que eu fiquei surpreendida com a visão dela foi que ela apontou e disse que havia um congestionamento. Opa, espera aí. E foi engraçado que eu achei essa imagem na internet. Ó. Exatamente, mais ou menos ali, naquele lugar, era na parte direita. O John realmente ele tremia muito mais na parte direita, e ela dizia que havia um congestionamento bem ali, assim, nessa parte dentro da perna. Eu disse: ok, como nós vamos trabalhar isso?
Então eu vou descrever o que é. Parece uma poeirinha, parece que algo está ali obstruindo um canal muito importante. Então nós começamos, ela deitada, em estado de sonambulismo, eu como magnetizadora, fazendo a magnetização e ela observando e dizendo. E aí passava uma sessão, eu tentando, ela falava, melhorou, mas ainda não saiu. Disse, mas que condicionamento difícil. E fomos fazendo algumas sessões, até que um dia, ela disse, agora você conseguiu resolver esse congestionamento. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem é daqui que esteve em Curitiba? Pode levantar a mão. Nossa, muita gente não esteve. Eu vou pedir para o pessoal do vídeo, rapidinho, só colocar o primeiro vídeo, não esse do John, não esse. Obrigada. Tá. Obrigada. Passa só para a gente ver, para o pessoal que não vê, só o princípio de como era o tremor do John. Olha lá. Pode tirar, por favor. Então, o que vocês viam o tremor do John, era aquele tremor que vocês viram constantemente. Ele ficava daquele estado constantemente, assistindo palestra, todo o tempo o John tremia daquela forma. E o dia que a sonâmbula nos disse, agora você conseguiu resolver esse congestionamento na perna. Aí eu queria mostrar para vocês o vídeo do John, 3 dias antes de eu vir para cá. Coloca aí para mim. Ele sempre... Can you lift them higher, though? Yeah. Put it, yeah. I see. Right, thank you. Então, esse é o resultado que a gente teve com o John. Ele ainda treme. Alguém me perguntou se ele teve algum acompanhamento médico. Ele sempre teve. Mesmo antes de chegar na nossa casa, ele sempre teve o acompanhamento médico também. Hoje em dia, o John só treme quando ele pega uma coisa pesada, aí ele ainda dá um tremor. E uma coisa surpreendente que aconteceu com o John também foi a recuperação da sua voz, porque o John, ele participava de um conjunto onde ele cantava todos os sábados, e desde a evolução do Parkinson, ele foi retirado do conjunto, porque ele não conseguia, a voz estava rouca, e ele já não conseguia cantar. E com o tratamento, foi uma das grandes alegrias, foi poder proporcionar ao John que ele voltasse a cantar. Então, com o tempo, depois que ele diminuiu os tremores dessa forma, o John voltou a cantar. Então, ele teve uma recuperação de 100% nas cordas vocais. Ele teve uma recuperação maravilhosa, que em muitos casos o Parkinson começa a atingir também as cordas vocais. Então, o que eu vou dizer para vocês? Eu pensei assim, gente, eu vou ter que trazer a evolução do John. Como é que eu vou explicar isso? Um congestionamento numa perna, né? O que aconteceu? Durante a evolução do tratamento com a sonâmbula,
ela depois ainda disse que haviam outros pequenos congestionamentos em outras áreas do corpo. Em alguns, no cardíaco, em alguns, no fígado, no esplênico. Então, havia ainda alguns congestionamentos. Mas aquele da perna era o maior, vamos dizer assim. Daí a recuperação do John quando foi resolvido aquele congestionamento. Então, eu disse, como é que eu vou explicar isso? Tem que haver, alguém deve ter algo aí a me dizer a respeito disso. Então, eu comecei a pesquisar. E uma das vantagens que eu tenho é uma pesquisa em inglês. Então, eu pesquiso muito em inglês para ver o que estão dizendo, né? O que a medicina alternativa, a medicina tem a dizer sobre o Parkinson. Então, eu comecei a fazer coloquei todos os tipos de palavras-chave para tentar encontrar algo que pudesse me dar uma luz e eu pudesse explicar para vocês o porquê que um congestionamento na perna faz com que uma pessoa diminuísse tanto os tremores e ajudassem tanto no caso do Parkinson. Então, eu encontrei esse livro. De uma médica, ela também é formada em medicina chinesa, e essa doutora Janes, onde que está a luz aqui? Foi ela quem me deu uma certa explicação para que eu pudesse estar aqui na noite de hoje. No dia. Recovery from Parkinson, quer dizer, recovery significa praticamente a cura do Parkinson. E essa senhora, essa médica, essa cientista, disse que já curou vários casos de Parkinson. Não um, não dois, e sim vários. E o que ela diz? Ela disse que descobriu, na sua pesquisa de anos, que 95% das pessoas com Parkinson teriam tido, em algum momento da sua vida, uma lesão nos pés. Algumas se lembravam, outras só através da hipnose, porque essa lesão poderia ter sido ocorrida na infância. E o que acontece? Segundo ela, essas lesões não foram bem curadas. E ela, então, causa um congestionamento no meridiano do estômago, que seria o gástrico para nós. É importante a gente lembrar que, quando a ciência chinesa nos diz que é o meridiano do estômago, o meridiano do fígado, ela não está se referindo ao órgão do fígado, ao órgão do estômago, ela está se referindo às condições, ao sistema energético que está por trás desse órgão, comandando aquele órgão. Então, quando eu li isso, eu disse, uau, porque eu recebi alguns e-mails de pessoas que nem vieram no 7º encontro, mas assistiram a minha apresentação em Curitiba, e gente que são especialistas na ciência chinesa, e elas me diziam o seguinte, que esse meridiano do estômago passava exatamente
aonde a sonâmbula tinha dito. Ele passa pelas pernas, ou seja, há um sistema fluídico conectado ao gástrico que passa pelas pernas. Então eu falei, uau, isso faz sentido. E o que ela diz? Ela diz que quando essa pessoa ativa um mecanismo aonde ela, para não sentir dor, ela consegue automaticamente, porque o pé não está curado, o indicativo é a dor de que aquele pé não está curado. A pessoa consegue ultrapassar aquele sistema e aí ela arruma um modo emocional, psicológico, de não sentir mais aquela dor. E quando ela faz isso, ela atinge o meridiano do estômago, ou seja, o chakra gástrico, e a partir daí começam a haver bloqueios nas energias que giram os meridianos do estômago, que no caso seria, que a gente podia dizer, o gástrico como centro de força. Daí eu peguei as minhas anotações, porque na nossa casa a gente a gente anota todas as sensações, e eu tinha visto comecei a ler todas as minhas anotações, e teve uma das anotações que eu disse assim, engraçado, eu anotei, pela primeira vez, porque a gente escreve mesmo as nossas anotações, pela primeira vez eu achei que o problema do John pudesse estar no gástrico. Porque eu senti, através do tato, um problema no gástrico. O que mais ela diz? Ela disse que, eu achei interessante da palestra da Ana, que o que pode ser a causa do Parkinson também foi a pessoa ter passado por uma situação de trauma, ou seja, de medo muito grande, e pudesse, a partir daí, reagir com aquele medo através da paralisação. Quando existe a paralisação, ela então começa a ter problemas no sistema, nos meridianos dos rins, que está ligado ao medo. Então, dependendo do trauma que a pessoa passou, e ela colocou exatamente, achei interessante o que a Ana disse, que existe uma paralisação fluídica no sistema, nos meridianos dos rins. E com o tempo, essa paralisação gera o Parkinson. E uma das coisas que podem ocorrer também é uma queda, se a pessoa tivesse tido em algum momento da sua vida uma queda e essa queda tivesse batido a cabeça e não tivesse sido curada da forma que deveria ter sido. Essa o John teve. Ele me contou que quando ele não se lembra, mas quando ele era criança, ele realmente tomou um tombo e machucou a cabeça. Quando isso acontece, toda a parte dorsal energética começa a gerar bloqueios. Então, isso, para mim, foi muito interessante, porque eu pude descobrir que, pelo menos, havia alguma lógica desse bendito congestionamento na perna. E eu fiquei satisfeita com essa explicação, de que realmente o gástrico, no caso de quem teve lesões nos pés, ele recomenda que a primeira coisa que deve ser feita é a cura daquela lesão. Enquanto você não consegue curar aquela lesão,
você não consegue, daí você cura a lesão dos pés e daí você cura os congestionamentos gerados por ela. Isso é a lógica que ela nos traz. Então está aí o meridiano do estômago, e eu gostaria de fazer também mais um comentário de que é importantíssimo nós estudarmos a anatomia, a fisiologia, mas é importantíssimo nós estudarmos também as ciências que já nos traz uma base do nosso sistema energético. A gente não pode deixar isso, porque pelo menos não é tudo, mas muitas das coisas, tudo que eu descubro através do tato, que não faz muito sentido, né? Quando a gente começa, parece que o magnetismo não é muito racional de acordo com o que a gente acha que é. A gente vai achar uma causa completamente diferente do que aquilo, uma origem, né? Completamente diferente do que aquilo que a gente pensou. E quando eu descubro algo, quem me traz a confirmação, ou quem me traz uma luz, é a ciência chinesa. Então, nós precisamos também estudar um pouco sobre a ciência chinesa e entender um pouco mais os meridianos. Daí nós vimos o tato magnético. Quando eu achei que eu não precisava mais da sonâmbula, foi quando eu comecei a fazer e a utilizar bastante novamente o tato. Jacó, no último encontro, ele nos deu uma luz a respeito de como fazer o tato magnético para buscar a origem. E eu não sei se alguém mais seguiu esse conselho, mas ele nos deu a ideia de que a gente, por exemplo, se fosse uma pessoa com lúpus e tivesse sendo atacado o fígado, por exemplo, que nós colocássemos uma mão no fígado e viéssemos com a outra para tentar detectar a origem daquele reflexo no fígado. Não foi isso, Jacó? Exato. Quando eu comecei a fazer o tato no John, eu comecei como ele não tremia mais, então eu não tinha muito mais aquela referência do tremor, eu comecei a dar para ele, então, uma garrafa de água para ele segurar. Então, haviam 2 cenários, 2 experiências que eu fiz. E, infelizmente, eu deixei para a última hora, e no dia que eu ia fazer a gravação com ele, ele viajou e não conseguiu retornar na hora para o tratamento, a tempo ao tratamento. Mas eu dava para ele uma garrafa para segurar. Obviamente, passava um pouquinho, ele começava a tremer. Então, eu segurava na mão dele e começava, então, a fazer o tato. Em um desses tatos, e eu quero deixar isso registrado para a Beta, cadê a Beta? Que ela teve uma situação muito semelhante. Quando eu passei a mão no cardíaco, quando eu estava ali, passando a mão no cardíaco, me veio uma imagem de como se algo tivesse assim, explodindo no coisa. Eram feixes de luz assim, ó. Pum! E eu tive a impressão que o cardíaco, ele tem essa característica, não só de uma bomba na anatomia, eu estou dizendo centro de força, mas uma característica de impulsos energéticos para o corpo. Porque essa imagem me veio muito nítida. E Beta, na oficina dela, disse que parecia assim um neurônio aberto. E ela foi uma das primeiras sensações que ela teve, nos primeiros tatos magnéticos que ela fez. Então, achei interessante. Então, eu comecei a perceber
o cardíaco, um chakra muito envolvido nas questões do Parkinson. Eu senti muito o fígado, obviamente ligado ao esplênico, tá? E eu senti também a lombar, o main chakra. Esses são os chakras que a gente sente, que eu senti e continuo sentindo até hoje no tato magnético com o John. Outra experiência que eu fiz com o John. Quando eu começava a magnetizar, do mesmo jeito que eu parei, que a gente conseguia, quem viu no 7º M, que eu conseguia parar os tremores deles com uma imposição, eu comecei a ver onde é que eu conseguia fazer com que o John parasse de tremer, mesmo segurando uma garrafa de água. E eu comecei a perceber que se eu fizesse uma imposição no gástrico e me concentrasse, com alguns segundos ele parava de tremer, mesmo segurando a garrafa. Depois eu comecei a perceber, ok, olha, o gástrico, mas aí me decepcionei. Porque se eu fizesse uma imposição no esplênico, parava de tremer também. Eu falei, uai, mas o que é isso? Se eu fizesse uma imposição no frontal, ele parava de tremer também. E se eu fizesse uma imposição nos pés, ele também parava de tremer. Aí eu falei, pronto, agora eu não tenho uma explicação, né? E uma outra experiência que eu fiz foi que se eu não desse para ele, tá? Se eu não desse para ele a garrafa no princípio do passe, e sim quando eu trabalhava os chakras que eu sentia pelo tato, se eu trabalhasse o cardíaco, se eu trabalhasse o esplênico, se eu trabalhasse o fígado, se eu trabalhasse o main chakra, fizesse as coisas que eu tinha que fazer, eu dava uma garrafa para ele e ele não tremia, hora nenhuma. Então esse é, como eu sempre venho aqui deixar alguns dilemas para vocês, esse é um dos que eu gostaria de apresentar. Eu pensei em um, não sei se faz sentido. Eu pensei o seguinte: será que é uma perda fluídica? Quer dizer, por que onde eu supria o fluido, por que ele para de tremer? Independentemente de onde. Então, será que esse paciente de Parkinson, ele treme porque ele está perdendo energia constantemente? Será que essa é a explicação que quando você faz uma imposição no momento do passe, e ela então, a pessoa para de tremer? Né? E se ele estiver perdendo energia, por onde? Será que é no gástrico? E como parar? Qual a técnica energética, como que nós podemos usar através do magnetismo e desenvolver? Sim, podemos fazer dispersivos? Sim, podemos fazer dispersivos. Diretamente no chakra? Sim, podemos fazer, mas isso eu já fiz. Dispersivos nos chakras básicos, eu já fiz. Então, se há uma perda fluídica, lembre-se bem, gente, que eu não estou afirmando, porque eu não tenho essa certeza, tá? Eu estou chamando, convidando vocês que pesquisem junto comigo. Se existe um congestionamento fluídico, uma perda de fluidos, né?
como é que a gente vai reverter isso e como a gente vai descobrir onde é que existe, onde que está a maior perda ou se ele está perdendo por vários chakras. Uma outra coisa que eu pensei é que se ele estiver perdendo energias em todos os chakras, o momento do passe ali resolve, mas depois existe um outro mecanismo que está causando que ele continua nessa perda fluídica, se for o caso, tá? Então aí fica aí para a gente pensar. Vou passar agora para outra apresentação, pedir o pessoal que coloque aí para mim. Síndrome do pânico, um problema sério na nossa vida, né? Eu não sei aqui, mas lá nos Estados Unidos está cheio de gente. Está aqui também, Desir? Na casa espírita, né? Muita gente chega nos procurando com esse problema que é a síndrome do pânico. Ok. Rapidamente, o que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo eminente. Quem sofre do transtorno de pânico sofre crises de medo agudo de modo recorrente e inesperado. Além disso, as crises são seguidas de preocupação persistente com a possibilidade de ter novos ataques e com as consequências desses ataques, seja dificultando a rotina do dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque do coração. Nós temos recebido em nossa casa pessoas com a crise do pânico e pessoas com crises. Por exemplo, nós tínhamos uma pessoa com crise do pânico, coitada, já não conseguia mais funcionar na vida, porque já não dirigia mais, e as crises delas vinham também com um desmaio. O medo era tão grande, mas tão grande, que ela desmaiava. Então, eu vou ter que correr, já estão falando que é 10 minutos aqui, peraí. Então, vamos correr. Depois eu conto o caso para vocês. Cerca de 6 milhões de adultos americanos sofrem do distúrbio de pânico em um determinado ano. Normalmente, desenvolvem-se na vida adulta jovem. As mulheres são 2 vezes mais propensas que os homens a ter transtorno de pânico. E aí nós vamos entrar no tato magnético. Eu queria dar um pouquinho mais de atenção a ele, mas não vou poder por causa do tempo. Mas é extremamente importante nós confiarmos no nosso tato magnético, mesmo que ele não faça sentido, mesmo que você sinta algo em uma região onde você fala assim, mas isso não pode ser, porque ele é extremamente eficaz. Então, no nosso tato magnético, o que nós descobrimos em pessoas com transtorno de ansiedade, porque o pânico é um problema da ansiedade, do transtorno da ansiedade. E na casa espírita também a ansiedade está sendo um problema assim geral. E na casa espírita muita gente vem nos procurar com problemas relacionados à ansiedade. Tem um remedinho aí famoso, o Rivotril, né? Que anda na bolsa das pessoas, parece uma epidemia, mas isso tudo é por causa da ansiedade. Então, nós começamos a descobrir e buscar relatos na nossa casa dos pacientes, e na ficha de inscrição
a gente tem um negocinho lá, sofre de ansiedade, 99% dos pacientes dizem sim. Então, há um problema da ansiedade. E nós começamos a receber duas pessoas com crise do pânico, mas pessoas também com transtornos de ansiedades graves, tá? Quem tem pânico tem ansiedade, mas nem todo mundo que tem ansiedade ainda tem o pânico. E o que nós descobrimos, esse é o primeiro slide, na questão do transtorno da ansiedade, o chakra mais envolvido no processo de uma pessoa, quando ela está muito ansiosa, acontece um congestionamento no chakra main. Isso é uma pessoa de costa, tá, gente? No chakra main ou no lombar, sei lá como é que a gente vai chamar. Já definiu isso, Adilson? Vamos chamar de main ou vamos chamar de... Então, vamos chamar de lombar. O Adilson chama de lombar, vamos chamar de lombar. Então, há um congestionamento nesse chakra lombar, que fica à altura do umbigo, porém, nas costas, tá? Esse chakra, ele começa a se congestionar e a pessoa ansiosa, você pega ali o tato, pode ir lá, porque a coisa tá bem descompensada ali naquele chakra. O chakra lombar, ele é responsável pelos rins, ele tem uma conexão muito forte com os rins e com as suprarrenais. Então, é ele quem coordena quem dá, vamos dizer assim, a saúde, né, aos órgãos. Quem mantém esses órgãos é esse chakra, o main. Então, obviamente, quando você começa com um problema no main, quando você começa com um problema nesse chakra lombar, você começa a sofrer as consequências disso. E a ansiedade começa, então, a atacar os rins, as suprarrenais e assim vai. Ok. Aquele é uma pessoa muito ansiosa. Quando a pessoa começa a desenvolver e a ter ataque do pânico mesmo, aí é quando o chakra main, ele vai se exaustando, vai se congestionando, e aí ele começa a puxar uma energia do esplênico dorsal. E o que acontece? Ele vai vindo, quando o esplênico dorsal começa, então, a falir, vamos dizer assim, é quando a pessoa começa a ter a crise do pânico. E aí é aquela sensação. Tá, eu já estou indo. Onde que eu consegui uma lógica para explicar o meu tato novamente, né, com a ciência chinesa? A síndrome, segundo a medicina chinesa, a síndrome do pânico é causada devido a um esgotamento de energia, o que é a essência da energia do rim, né? Entre os 5 elementos, o rim é o órgão que se relaciona com o medo e o pânico dentro dos padrões patológicos da medicina tradicional chinesa. E eu li um artigo que diz que nós deveríamos ter um depósito de adrenalina em nosso corpo, e quando, segundo a medicina chinesa, e quando a pessoa é ansiosa demais, ela vai jogando a adrenalina desnecessariamente no corpo, e vai chegando uma hora que você não tem mais esse depósito de adrenalina. Quando você não tem mais esse depósito, você começa a sentir uma insegurança, um medo fora do comum. Então, essa era a explicação. Como que a gente trata? Como que a gente já tratou a crise do pânico em todo mundo que aparece na nossa casa? E com sucesso.
essa é uma das técnicas que eu tenho segurança de trazer aqui para vocês. TDM1, obviamente a gente começa a fazer o TDM1 e acrescenta no TDM1 uma dispersão no chakra lombar. Então a primeira fase do tratamento é esse. Tanto para transtorno de ansiedade, como para transtorno com crise do pânico. Eu tive a oportunidade, eu acho ótimo como isso acontece, que eu estava no centro e uma pessoa entrou comigo desesperada no meio de uma crise de ansiedade, daquelas assim, onde o coração estava para a boca. A mãe falou, oba, deita aí, deixa eu ver o que tá acontecendo. E foi dito e feito. Ao momento que eu coloquei ela nas costas, eu comecei a dispersar o MEN. Comecei a dispersou. Aí depois ela terminou e falou, nossa, você é bruxa? Eu disse, não. As pessoas acham isso, né? Então, a partir do momento que você começa a aliviar o chakra, que você restaura aquele chakra, obviamente a pessoa se sente bem melhor, tá? Então, assim, transtorno de ansiedade, uma pessoa com muita ansiedade pode tratar o MEN com dispersivos, não impõe ainda porque existe um congestionamento no chakra MEN. Depois disso, que a gente passa por TDM2, que vocês todos conhecem a técnica, é a mesma lógica envolvendo o chakra esplênico dorsal como chakra secundário. Ou seja, nós vamos seguir a lógica, a gente segue a lógica do TDM1 e aí faz uma pequena, na segunda fase do tratamento, a gente começa a fazer pequenas imposições no MEN, seguidas de dispersivos. Vai fazendo a imposição no MEN, seguida de dispersivos. Assim como você faz pequenas imposições no esplênico, seguidas dos dispersivos. Aí, o que a gente faz? A gente, então, começa a dispersar também o esplênico dorsal. Tá? Não adianta a gente mexer ali no esplênico dorsal se a gente não mexer com o foco, com a causa, com a origem, que é o lombar. Então, a gente começa a mexer no lombar e depois a gente começa... Nós tivemos casos lá de pessoas com pânicos, que essa pessoa, anos já sem sair de casa, com desmaios, com tudo, que foi curada com essas técnicas e hoje ela é uma magnetizadora da nossa casa. Então, isso aqui é legal, quando a pessoa se sente tão grata que ela acaba querendo doar algo, querendo participar, querendo fazer parte do trabalho. Outra coisa que nós temos, outra experiência que nós temos é relacionada ao chakra MEN e aos problemas de hérnia de disco. Tá? Você começa a perceber que as pessoas que chegam na nossa casa com dores nas costas, que a gente começa a descongestionar o chakra MEN, é incrível como as dores já melhoram. Então, lembrem-se disso. E cuidado com a imposição no chakra MEN, porque se ele estiver congestionado, você vai acabar causando um maior congestionamento ao chakra MEN, como em qualquer chakra, né? Se você percebe um congestionamento, não podemos colocar nenhum tipo de imposição. Então, se você for tratar uma pessoa com problemas na lombar e você já está com uma imposição lá, sem resolver o descongestionamento do MEN primeiro, tá? Pode ser que você não tenha
muitos resultados. Mas se você resolve o congestionamento do MEN, tanto ativante como calmante, e depois você começa a fazer as imposições necessárias para o tratamento de uma dor na lombar. Aqui está o meu e-mail, tá? Se vocês quiserem depois me mandar alguma dica, como eu recebi, essa dica do caso do John me foi passada por e-mail, tá? E eu fico grata, não sei se a pessoa está aqui, mas eu acho que não, uma pessoa do Mato Grosso que me escreveu. Me fugiu, eu estou aqui tentando lembrar, Desi. Talvez ele esteja nos assistindo pela internet, né, Desi? Mas ele é uma pessoa que tem uma clínica de bioenergia e se apaixonou pelo magnetismo. E ele, então, faz o magnetismo na clínica, e ele que me disse que o caso do John poderia fazer todo o sentido do mundo. Foi aí que eu comecei a pesquisar. Eu gosto... O John... só por escrito. Tá, vou pegar. Só um minutinho, antes da gente terminar, eu gostaria de fazer um agradecimento agora muito especial. Esse agradecimento que eu quero fazer é para os grandes heróis do magnetismo, que são os magnetizadores do passado, que estão todos aqui presentes na noite de hoje. Não sei se vocês o sentiram. Se não sentiu, sinta, porque vale a pena. Estão todos aqui na noite de hoje. No dia, eu só faço palestra à noite, por isso. Então, nós temos desde Mesma, do Poder, de Leusa, Pissegui e vários outros. E eu gostaria que eles sentissem nesse momento a nossa gratidão. Eu gostaria de dizer para eles que, se não fossem por eles, nós não estaríamos aqui na noite de hoje. No dia, meu Deus do céu. E que o trabalho deles foi um trabalho que mudou a vida de todos nós que estamos aqui. E eles ainda continuam trabalhando do outro lado, continuam tentando nos intuir, continuam tentando nos levantar, para que a gente possa realmente dar à humanidade a bênção do magnetismo. Obrigado pela atenção de vocês. Bom, então vamos seguir as perguntas. Qual a técnica usada no caso do John, além do sonambulismo, que você usou em cima do caso? Qual foi o sonambulismo que foi utilizado? Não, o sonambulismo foi apenas uma ferramenta que eu acho assim essencial. Mas não foi só o sonambulismo que curou. Aí eu fico perguntando para vocês o seguinte: se eu não tivesse tido a ajuda dessa sonâmbula, como que eu ia chegar a esse congestionamento na perna? Né? Então, quer dizer, o sonambulismo, e a Dilso tenta toda vez trazer, porque há uma necessidade de nós começarmos a desenvolver essa ciência. Por mais que possa ocorrer erros, mas quando acerta também é uma maravilha. Então, as técnicas que eu usei com o John, o sonâmbulo apenas apontou aonde estava o problema. Eu usei
muito dispersivos, usei muita técnicas para conseguir descongestionar aquela perna. Então, foi magnetismo, longitudinais, alinhamento dos chakras, isso tudo foi usado. Tá? Sabe-se que a doença de Parkinson está relacionada à perda ou morte dos neurônios dopaminérgicos com a deficiência de dopaminas. Como que fica essa condição e se foi avaliada após o desbloqueio dos congestionamentos nos meridianos? Olha, eu vejo essa perda de dopamina como um efeito e não uma causa. Tá? Então, a partir do momento que você consegue resolver a origem ou a causa daquela deficiência, ela melhora, ela desaparece. Tá? Também, para ser justo, teve uma participante que perguntou oralmente. Poderia fazer sua pergunta, por favor? Não, é porque eu abri só porque ela perguntou. Só escrita. Desculpe. Se aplicando concentrados, ativantes nos pés, fígado, no frontal, no estômago gástrico, ele para de tremer? Será que o foco do problema não está no sistema nervoso? Pois é, aí você vê uma imposição nos pés, né? Porque essa eu fiz também, né? Pode ser, mas a minha questão inteira é que mesmo se fosse, eu tive essa ideia de perda fluídica, pensa que, eu não estou dizendo aqui que é um pensamento, uma ideia, uma intuição, uma coisa que eu tive, mas pode ser no sistema nervoso. Eu, como não sou da área médica, talvez o Desi me explica aí o que tem a ver o pé com o sistema nervoso, né? Então... Não tem pé nem cabeça, Desi? Então, pode ser. Se alguém, depois que fizer essa pergunta, quiser me mostrar a conexão do pé com o sistema nervoso, aí a gente, né? Porque aí a gente conversa. Quem sabe essa pode ser também uma ideia. O fígado é controlado energeticamente pelo meridiano que passa pelo chakra gástrico, isso é certo. O Parkinson é uma doença proveniente da dispersão do fígado conforme a medicina chinesa. Considero que existe uma congestão fluídica do gástrico, a tal ponto que deixa os demais chakras com déficit energético, e, portanto, sem energia. Quando você ativa os demais chakras, essa energia é reposta. Será por isso que o John deixa de tremer? Boa intuição, bom pensamento. Pode ser. Eu ainda não tenho a resposta. Obrigado a vocês que tentam me dar uma explicação. E é para isso que serve o encontro, né? Para a gente trocar ideias. Eu não sei, pode ser que sim, tá? Mas uma coisa é certa, não é um congestionamento fácil de resolver, porque o que eu já dei de dispersivo nesse gástrico, tá? E não é uma coisa assim tão simples, tá? Então, se existe um congestionamento, a gente tem que ver como é que a gente consegue, eu não sei, porque só com os dispersivos ainda não está tendo sucesso. No caso do John, tem algum quadro de ansiedade no paciente que o faria perder a energia fluídica, alinhando com a questão da adrenalina? Tá. Pode ser, eu não fiz essa pergunta, eu não fiz essa pesquisa ainda. Será que todo mundo que sofre de Parkinson tem problemas com ansiedade? Eu não sei, né? Temos que pesquisar. Tem? Ela está dizendo que tem. Temos que pesquisar para a gente, né? O John é um senhor, assim, de conversa com ele mesmo. Eu tenho muito pouco, porque tudo que ele narra é por escrito nas suas fichas. Já que ela trouxe ansiedade, eu queria aqui rapidamente comprovar
o que a Ana estava dizendo, porque da transferência de emoção do magnetizador para o magnetizado, porque eu já comprovei isso comigo. E é uma coisa difícil de você comprovar nos outros. Só você pode comprovar, porque ninguém chega lá no centro para aplicar passe e diz assim: nossa, eu estou ansiosa, hoje eu tô com raiva, ou eu estou magoada, ou sei lá, eu sei de qual é as questões. Mas teve, em alguns casos, eu comecei a observar a diferença do passe, do meu passe, nos momentos em que eu estou emocionalmente muito bem preparada e os casos que não. E teve uma vez, e eu começo a ler, porque a pessoa narra como passou a semana. Os nossos tratamentos são feitos 2 vezes por semana. Então, a pessoa narra na sexta-feira como ela passou desde segunda. E eu começo a avaliar os meus pacientes, aquilo que eu estava sentindo no momento do passe e como isso os afeta. E teve uma em específico, num dia que eu estava ansiosa, mas lá na nossa casa, a Nara o diz, não tem essa, tem que vir, tem que aplicar, nós somos poucos ainda. E eu não tive condições, geralmente quando isso acontece, eu procuro chegar 15 minutos mais cedo, tá? E fazer toda uma preparação, nos conectando com a espiritualidade maior, acalmando, fazendo respirações diafragmáticas, me preparando para o passe. Só que dessa vez, aquele dia específico, eu tinha chegado 5 minutos antes do passe, que é uma loucura, tá, gente? Para gente que quer ser bom magnetizador. Deve haver uma preparação maior. Então, eu comecei a aplicar, mas eu estava sentindo que eu estava ansiosa. Aí a pessoa, uma americana, tá, narrou na ficha assim: menina, passei uma semana em uma ansiedade, que tinha anos que eu não sentia essa ansiedade. Eu falei: Jesus amado, fui eu. Então, eu sabia. Então, em vários casos, eu pude realmente comprovar, mas isso é uma coisa que vocês têm que comprovar por vocês, porque ninguém pode comprovar por vocês. E o contrário também é verdadeiro, porque quando você está numa alegria de espírito muito grande e uma leveza, uma paz, você acaba passando esse estado para o magnetizado, tá? O Parkinson é uma doença de bases neurológicas por perda de neurônios na substância negra do mesencéfalo. Como foi o tato magnético em centros de força relacionados com o sistema nervoso central, como o coronário e o frontal? É engraçado isso, que realmente a gente sente no frontal, por exemplo, no coronário, mas eu optei por um caminho diferente para tratar o João. Eu quis deixar o cérebro um pouco de lado, essa é a verdade. Foi uma opção minha, eu quis fazer essa pesquisa. Então, eu comecei a achar pontos que, na minha lógica, eu vou repetir, pudesse ser a origem, né? E o cérebro, a questão cerebrais, pudessem ser apenas efeitos. Tá? Muito bem. Devido ao prazo e ao tempo, queria agradecer a Ionara, a todos os congressistas. Todas as perguntas serão passadas para ela. Ionara, muito obrigado, parabéns pela brilhante explanação. Obrigada.